Oi pessoal, tudo bem? Voltei com mais um Lava Minha Louça. A gente ficou um pouco fora esse tempo porque foi temporada e cidade de praia, vocês sabem como é que é bagunçado, né? Tamo aqui, vamos lá de novo para mais uma entrevista? Vem comigo! Oi pessoal, então, como eu falei pra vocês, mais uma entrevista e hoje eu tô aqui com uma mega mulher maravilhosa, poderosa, fala com uma tranquilidade, com uma mansidão, mas por dentro ele é um vulcão. Eu tô aqui com a Marina Pedrosa. Marina, obrigada por ter vindo, seja muito bem-vinda aqui na minha humilde residência. É uma honra, eu que agradeço. É muito bom você estar aqui, de verdade. Gente, a Marina, ela é doula e a gente vai conversar sobre isso hoje. Vocês sabem o que é doula? Vamos lá, vamos aprender agora. Marina, conta pra gente um pouco. Antes de você falar o que é doula, por favor, me conta um pouquinho da sua história, que eu quero saber o que você fazia antes de ser doula. Você não nasceu doula, não se criou doula. Nem imaginava que era isso, assim como a grande maioria das mulheres, né? Eu venho de São Paulo, sempre trabalhei no mercado corporativo, era gerente de produto de indústria farmacêutica e trabalhava, enfim, aquela loucura. E aí eu engravidei. E a partir desse momento tudo se transformou, porque eu decidi que a maternidade não combinava com aquele estilo de vida. Eu gostaria de exercer uma maternidade diferente. Então eu parei de trabalhar, me dediquei exclusivamente ao João, que hoje tem 5 anos. E com isso, com ele, eu comecei a pesquisar. E desde que eu estava grávida, eu queria um parto respeitoso, eu queria parir naturalmente. Então eu comecei a ir atrás dessas informações. Uma amiga minha tinha acabado de parir em casa, e aí eu comecei a entender, participar de grupos e fui descobrindo o que é isso, o que é doula, o que é esse universo da humanização. E aí a partir disso eu fui estudando cada vez mais. Quando o João completou 3 anos, 4, eu decidi que eu queria ajudar mais pessoas nessa trajetória que eu fiz meio sozinha, porque é muito difícil ir atrás dessas informações. E daí eu comecei a estudar, fiz os meus cursos, e aí hoje eu sou doula pós-parto e formada em massagem também, biodinâmica. Marina, o que é ser doula? O que a doulagem... É doulagem? Posso falar doulagem? Trouxe pra você nesses anos que você tá... Doulando? Pode falar! Doulando as doulandas. Ah, que legal! As gestantes são doulandas. Legal. Então assim, antigamente o parto era um evento familiar feminino. As mães, as tias, as irmãs mais velhas ajudavam aquela parturiente durante o trabalho de parto. Ficavam em casa, alimentavam, davam bebida, cuidavam, lembra as famosas toalhinhas que falam, né? As toalhinhas para refrescar o corpo. Então as mulheres tinham essa sabedoria do que era parir, porque já tinham passado pela experiência. Então as mais velhas iam ajudando as mais novas nesse processo. Com o tempo e com a modernização da medicina e o parto ser transferido para o hospital, as mulheres perderam esse conhecimento, perderam o domínio dessa sabedoria. Então hoje as mulheres têm medo do que é parir, porque não sabem o que fazer, tanto que as mulheres saem correndo para o hospital. Então a doula vem para substituir essa tia, essa mãe, essa avó, essa mulher que já passou por isso, que tem essa experiência. Eu vejo vocês como um conforto. Exatamente. Um conforto, uma mão amiga. Isso. Porque deixa eu falar uma coisinha. A minha avó teve 12 filhos e os 12 filhos em casa. A minha mãe é um desses 12. Gente, e era assim... A avó ajudando e todo mundo ajudando e nasciam todos em casa tranquilamente. Eu sempre sonhei ter parto normal, a gente conversou bastante sobre isso, eu contei os meus causos todos e tal. Mas infelizmente os dois, nasceram bem, nasceram saudáveis e tal, mas os dois foram de parto cesárea. Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto e quando o meu médico muito querido, amado, que já virou estrelinha, o meu médico muito querido falou... Você quer normal? Vamos tentar normal. E ele ficou comigo, me deixou à vontade. Só que eu tinha também essa ideia de que estourou a bolsa, corre pro hospital. Eu lembro que nesse dia o Renato estava viajando para um campeonato e minha mãe veio dormir comigo porque eu
Na madrugada anterior eu falei, mãe, dorme comigo em casa amanhã que eu tô me sentindo diferente. A gente sente, né? E isso daí é o que as doulas trouxeram pra gente, estão trazendo pra gente, porque não é uma moda. Eu achava que essa coisa de doula era só de hippie, era coisa de índia mesmo, era coisa de gente da floresta. Mas não. Sim, é também. Mas é uma coisa que vocês começaram a trazer pra gente começar a entender que a gente tem esse poder. Que a gente é dona do nosso corpo, que a gente, como você estava dizendo antes, a gente tem que ter consciência de que é a gente que faz o parto, não é alguém que faz o parto por nós. Exatamente. Me diziam muito assim antes, você é muito pequenininha e você já sofreu essas 12 horas, então por que você vai ficar mais tempo? E aquelas luzes do hospital, aquela coisa toda, mas não dá, não vamos deixar ela sofrer mais, vamos fazer logo. E eu tenho certeza que se eu tivesse falado pra ele, não, vamos esperar mais um pouco porque eu aguento, porque chegou um momento que eu tava realmente exausta. Mas porque eu fui correndo pro hospital. Sim. Então, se eu tivesse ficado um pouco mais em casa, depois ido pra encontrar com ele, eu tenho certeza que a gente teria conseguido. Bom, eu acredito que eu teria conseguido. Você sente que sim, eu né? sinto que eu teria conseguido. E conseguido. é essa sabedoria mesmo, é isso que a mulher carrega em si, de conhecer o corpo e saber o que daria e o que não daria. Isso precisa ser valorizado e respeitado, né? Então tem algumas coisas aí, claro, eu não sei como foi o seu parto, não posso falar porque eu não sou uma profissional de saúde, mas se a gente pensar em quando os animais parem, quando as fêmeas vão parir, elas tendem a se esconder, elas vão para a caverna, buscam folhas, elas se fecham para se proteger, né? Se tiver uma presença, uma ameaça inimiga, elas não vão parir naquele lugar, elas vão procurar um lugar mais escondido. Então o hospital, que é um ambiente com muita luz, um ambiente gelado e gente entrando e saindo, isso pode fazer com que a mulher não consiga relaxar tanto e pode demorar ainda mais o trabalho de parto. Portanto, se você vai para o hospital, começou a sentir um pouco de contração, chegou lá com nada de dilatação ou só 1 centímetro de dilatação, até acontecer a dilatação total e ainda tem o expulsivo, é muito tempo para ficar no hospital, que não é o ambiente para isso, né? Então, quanto mais tempo ficar em casa, é melhor. E um outro detalhe importante é que quando a doula caminha, faz essa caminhada com a gestante ao longo da gestação, ela passa essas informações. Então é muito, o trabalho da doula não é só estar lá, mas o antes, é trazer toda essa informação, lembrar dessa sabedoria que a mulher carrega, de tudo que ela tem de poder em si e o que ela planeja para o parto dela, que chama Plano de Parto. Inclusive é um documento recomendado pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, onde a mulher escreve o que ela quer e o que ela não quer. Então, ela vai para um hospital já sabendo o que ela deseja, ela conversa com o médico sobre o que ela deseja, o que ela não deseja. Isso dá mais confiança e traz mais potência para ela quando ela pisa no hospital. Não vai no susto, não chega no susto. Então, ela está mais centrada. Sim. Marina, aumentam as chances de parto normal quando a gente está com alguém? Existe uma estatística dizendo isso? Existe. Quando a gente está com a doula? Existe uma estatística de o acompanhamento da doula reduz em até 50% o índice de cesáreas e também reduz em 20% o tempo de trabalho de parto, reduz a necessidade de anestesia e de uso de fórceps. Tudo isso porque esse trabalho feito antes fortalece a mulher, faz com que ela se sinta mais segura e também a doula, aí sim, no trabalho de parto, ela ajuda com movimentos, com posições que sejam melhores, oferece água, oferece um alimento, sugere um banheiro, ducha. Então existem várias ferramentas que podem ser usadas durante o trabalho de parto para trazer tranquilidade e ajudar a mulher a passar por essa fase que não é fácil, né? Parir não é fácil. Eu não sei se todas ficam assim, mas eu fiquei meio louca na hora do parto. Eu meio que surtei. Eu não sei se isso é normal, você tem esse know-how, e eu só fui 2 vezes pro hospital pra isso. Mas eu ficava assim, ai, alguém fica aqui comigo, alguém fica aqui comigo. Aí dava 5 minutos, eu falava, sai todo mundo aqui! E aí, junto comigo tinha que ter pessoas muito equilibradas, porque eu desequilibrei. Porque era uma dor assim absurda, só que eu queria que aquela dor viesse logo, porque eu queria que o Gabriel nascesse. Então, essa é a beleza toda que eu vejo, da gente conseguir se entender, da gente ter vocês. Eu já falei pra Marina que se eu ficar grávida de novo,
ela será minha doula, por favor, aceite. Ai, lógico, já tá aceito. E tô na torcida. porque eu quero... Não, eu não torço tanto, porque eu não estou me preparando ainda pra isso. Mas se eu engravidar sem querer, eu vou sim, vou fazer todo esse processo porque eu quero conseguir. Eu quero essa tranquilidade. Eu sei também que as crianças, a maioria das crianças que nascem de parto normal, assim, com esse parto, com acompanhamento de doula, são crianças que nascem muito mais tranquilas. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque é importante, sim, estar perto de um hospital, né? Ter esse... Eu acredito que você também... insista nisso, né, das mulheres estar perto de um lugar mais seguro caso precise. O parto domiciliar planejado, ele é acompanhado com profissionais de saúde e ele é indicado para mulheres em gestação de baixo risco. Sim, sim. E aí tem uma categoria em que as mulheres se enquadram numa gestação de baixo risco. Sendo baixo risco, a mulher pode parir em casa. Isso é uma recomendação também, eu não estou falando por mim, mas é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde, que a mulher tem o direito de escolher onde parir, onde ela se sentir mais à vontade. E nesse caso a doula consegue atuar mais, porque ela fica ao longo de todo o trabalho de parto em casa, ao lado da parturiente. Né? E nesse caso, sim, é lindo, os bebês geralmente nascem muito tranquilos, né? Porque eles nascem em casa, é uma outra realidade, né? O parto domiciliar é bem diferente do parto hospitalar, porque embora algumas mulheres deem sorte de chegar no hospital e ter uma equipe tranquila, geralmente os partos com as enfermeiras rolam muito bem, assim, as enfermeiras estão super já conectadas, cada vez mais conectadas com essa realidade do respeito ao protagonismo feminino, então deixam as mulheres bem à vontade. Mas ainda assim, em casa você pode apagar sua luz, você fica no seu quarto, é o seu ninho. É assim como as fêmeas lá da floresta, elas vão procurando o seu ninho e a mulher em casa também procura o seu ninho. Nos hospitais, as doulas não têm permissão de entrar, em algumas cidades já. Então existe uma associação brasileira de doulas que tem feito esse movimento. Na verdade, os movimentos são bem municipais. E em cada cidade já existe essa articulação das profissionais, de doulas, de obstetras, de parteiras, para conseguir uma lei que permita a entrada das doulas, porque hoje em dia a lei permite a entrada de um acompanhante. Então a mulher tem que escolher entre o marido ou a doula. Então geralmente a doula fica em casa um tempo, enquanto a gestante, a parturiente já está em trabalho de parto, e quando ela vai para o hospital ela costuma preferir que o marido vá. Eu já acompanhei partos que a gestante conversou com o marido e disse que eu entraria no lugar dele, porque ela fazia questão da participação de uma doula. E foi muito bonito, porque eu pude acompanhar todo o trabalho de parto até nascer, e depois que nasceu o marido entrou, e foi muito bonito. Então, mas depende de cada cidade. Tem cidades que os hospitais são bem rígidos e não permitem nem que a doula exercite, né, a função. Quando eu vejo as pessoas dizendo muito sobre parto humanizado, e tem como a gente descobrir se o nosso médico, que o médico que a gente está escolhendo seja um médico humanizado? Tem algumas perguntas, porque eu, por exemplo, então, vou contar da minha história, né? Quando eu estava na mesa de cirurgia, o meu médico era um doce, mas o anestesista... Eu tava nervosa, meus braços pro lado, assim, tudo com aquele lençol na minha frente e tal. E eu falei, por favor, alguém me dá a mão. Que o Renato não podia entrar. Aliás, o Renato não tava no campeonato e minha mãe tava com a câmera pra filmar. Só que ainda tava esperando o aval, né, da galera. E aí, eu com o braço assim pro lado e tal, com soro, por favor, alguém me dá a mão, porque eu tava muito emotiva. Alguém segura a minha mão enquanto isso. E o anestesista passou do meu lado e falou assim, que dá a mão, menina, tem mais o que fazer. Meu Deus. Isso foi tão chocante pra mim que tá no meu livro de quando o Gabriel nasceu. Eu escrevi, que no livro perguntava, aconteceu alguma coisa ruim que você se lembre? E eu me lembro disso, foi chocante, porque eu falei, mas por que? A lágrima escorria assim, porque eu falava, poxa, eu só queria que ele me desse a mão. E, ai, gente, Marina, se eu pudesse voltar no tempo, mas tá bom. Não vou nem perguntar se pudesse voltar no tempo. Não.
Mas uma coisa muito importante de falar, doula é uma palavra grega que quer dizer mulher que serve. Gente, que coisa linda. Quando eu descobri, que eu fui caçar no Google o que significava, eu falei, gente, que coisa linda. Porque é isso mesmo que vocês fazem, é muito Por lindo. isso que a primeira pergunta que eu faço quando eu vou atender uma gestante é: o que você quer de uma doula? Porque cada mulher quer uma coisa diferente. Teve uma gestante, foi muito linda, ela falou: quero que você cuide da minha mãe. Porque ela queria que a mãe estivesse em casa com ela, e a mãe dela foi a doula dela, na verdade. É mesmo? E eu fiquei lá junto para dar esse apoio para elas se sentirem tranquilas. Ai, que lindo. Foi lindo. Então, cada mulher precisa de alguma coisa. Talvez uma mulher precise de uma presença mais intensa, de estar junto, de dar mão e olhar no olho. Tem mulheres que não dá nem para tocar, mas só a sua presença ali já é suficiente. Eu acho que no meu caso você vai ser assim, Marina, me acalma, me acalma. E aí eu esqueci de falar Calma, disso, Aline, né? Eu esqueci de falar disso, que é bem legal. Uma mulher em trabalho de parto, ela entra num nível diferente de consciência. Que o neocórtex... Tá explicado, eu não tava louca, retardada. Exatamente. A área racional da mulher precisa ser desligada. Para que ela seja uma fêmea que pare. E o que faz isso é um equilíbrio hormonal. Sim. Então todo o organismo trabalha, faz todo um conjunto lindo de hormônios para que a mulher desligue o racional, pare de pensar e se concentre só no físico para poder parir essa criança. Então uma coisa que não se faz para uma mulher em trabalho de parto é conversar, perguntar que horas são, que horas você quer isso, você quer aquilo, fica fazendo perguntas. Porque faz ela pensar e voltar, como se você tivesse que voltar de um lugar que você está mergulhando. Entendi. Então as mulheres ao longo do trabalho de parto, no começo elas estão conversando, aí vem a dor, aí continua conversando mais um pouco. Quando entra na fase ativa, que intensifica, geralmente elas fecham os olhos e mergulham lá para dentro e é só elas com elas mesmas. Então é super natural essa explosão, ou xingar, ou brigar, porque tá em outra frequência. Ai, e é importante, e é saudável. Ai, que bom! E é bom que seja assim. Sim. Porque essa força, é isso que tá lá dentro de você que vai fazer seu filho nascer. Sim. É tudo muito perfeito. É tudo sabe? perfeito. O organismo, tudo o corpo perfeito. da mulher é muito perfeito para parir, mesmo com grito, mesmo com Com xingamento, grito. com tudo. E aí tem aquela coisa, gente, eu não vou gritar porque eu não quero escandalizar Então. ninguém. Porque eu tenho uma amiga que que tá aqui comigo, que ela quase teve um filho no carro. Mas deu tempo de chegar. Só que ela foi assim, gente, que coisa maravilhosa. Foi assistir o vídeo do parto que o marido dela gravou. Legal. E aí ela fez assim, só deu uma vez, duas, mas foi uma força. Gente, eu me arrepiava inteira de assistir. E nasceu um nenenzão lindo, super saudável. Ela teve um acompanhamento de não foi doula, uma parteira, né, e tal. Mas assim, foi a coisa mais linda. E tem mulheres que gritam, tem mulheres que fazem só um barulhinho. Nasceu. Bom, eu com certeza seria quase um Indiana Jones gritando. Mas ia nascer, meu filho. Isso se chama autonomia, se chama protagonismo. Sim. É você poder deixar o seu corpo falar. Bom, não sei se alguém não vai gostar do que eu vou falar agora, mas eu não vejo tanto sentido a gente sentada assim, gente, vamos pensar na lei da gravidade. Tudo bem, não quer fazer de cócoras, eu acho constrangedor. Mas assim, mas tem que achar um jeito que a lei da gravidade ajude. Exatamente. Né? E a gente deitada não ajuda nada. Não ajuda em nada, é muito pior, aumenta a chance de laceração, dói muito mais e demora muito mais para nascer, porque você tem uma pressão da gravidade em cima da barriga e não para a descida ao longo do canal. Sim. Se você deixar uma mulher livre, ela vai encontrar uma posição verticalizada, seja lá qual for, seja em pé, seja sentada na banqueta, seja deitada, mas ainda com as costas elevadas, a mulher encontra uma posição verticalizada, porque é o natural, porque é o que ajuda. E eu me lembro de quando eu estava assistindo o parto dessa amiga, tinha alguém, se eu não me engano, empurrando as costas dela para ela ficar mais assim, enquanto ela estava fazendo a força com a perna, né, pra sair o nenenzão. E aí faz todo sentido. Agora, você perguntou do que é humanizado, né? Eu acho interessante essa fala, porque acho que todo mundo devia ser humano em qualquer profissão, né?
pegar a mão de uma mulher que está sensível, oferecer um copo d'água de uma mulher que está com sede, sei lá, desde do carinha da banca até um policial, até um padeiro. Sim. A humanidade, acho que faz parte, né? Acho que a gente tem que carregar isso no nosso trabalho, né? É uma gentileza, é só uma gentileza. Eu acho que esse movimento, esse fluxo muito grande de pessoas, esse entra e sai, tudo cronometrado, tudo no relógio, faz com que os profissionais percam um pouco isso e tenham que ficar mais ligados aos protocolos, né? Não sei. Mas, basicamente, um parto humanizado é aquele em que a mulher tem poder de escolha. Em que ela pode fazer as suas escolhas. Onde eu quero parir, com quem eu quero parir, quem eu quero que esteja ao meu lado, em que posições eu quero ficar, o que eu quero comer antes, eu quero beber uma água, eu quero que a luz se apague. Depois que nascer. Quando eu nascer, eu quero o meu bebê no meu colo. Então, é isso, é a mulher poder estar cercada de profissionais que a apoiem, que ajudem, que assistam esse parto, no sentido de oferecer assistência profissional e que, acima de tudo, respeitem essa mulher. Sim. Então, acho que isso se vai acontecer assim ou assado, se vai ter necessidade de uma cesárea, ok. Sim. Se vai precisar de alguma intervenção, não sabemos. O evento parto não sabemos, é um grande desconhecido. Sim. Mas se ela for respeitada e estiver cercada de profissionais que tenham esse olhar para ela, para o protagonismo dela, eu acho que a gente poderia chamar isso de parto humanizado. E a doula tá junto para, antes, oferecer todas as informações para que ela saiba o que é isso, para ela decidir, ajudá-la a decidir o que quer e caminhar com ela nessa travessia tão linda que é parir. Marina, eu tô emotiva. Eu falei, será que eu não tô grávida? Que tudo eu quero chorar. Bom, já marca aí então naquela vez. Marina, obrigada. Vamos ver quem vai primeiro, né? Obrigada. Mas eu não vou te ajudar. Brincando. Eu vou ficar doida, Marina. Fica calma. Pessoal, é isso aí. Obrigada por vocês terem assistido de novo até o fim, agradeço muito. E se vocês gostaram, dá um like aí, compartilha com a galera, espalhe para o mundo. Podem fazer mais perguntas também. E façam perguntas que a gente responde tudo. Fala muita coisa, tem bastante coisa para falar. Bastante coisa para falar. Obrigada, pessoal, um beijo, até a próxima.